Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei. Eu também não. Na época você pode estar vendo pela internet esse episódio, segundo episódio da nossa série Heróis da Guitarra Brasileira, eu e o Ricardo Scott apresentando. Aliás, precisamos ressaltar, série oriunda do livro Heróis da Guitarra Brasileira, que nós escrevemos pela editora Irmãos Vitali. Exatamente. E que já está nas melhores livrarias do série oriunda, esta palavra de tão triste rima que veio desse livro. E vocês vão poder comprar e ler um pouco da história da guitarra brasileira e, por que não, da música brasileira pela guitarra. No primeiro episódio falamos de Pepeu Gomes, que você pode conferir no nosso canal. E nesse segundo a gente vai falar de outro grande cara, Sérgio Dias, ou Sérgio Dias Baptista, para falar o nome completo. Mutantes, o grupo que ele formou com Rita Lee, com seu irmão Arnaldo. E a gente vai mostrar para vocês um pouquinho por que esse cara é um dos grandes heróis da guitarra brasileira. No primeiro disco dos Mutantes, ainda nos anos 60, esse álbum aqui, em músicas como, por exemplo, Bate Macumba, com o auxílio do irmão, do terceiro irmão. Cláudio César, grande técnico dos pedais, das guitarras, dos instrumentos e de toda a maluquice no bom sentido que os Mutantes inventavam na época. O Cláudio César criava uns efeitos muito loucos e o Sérgio Dias sabia aproveitar eles muito bem. Por exemplo, que tal plugar a sua guitarra numa máquina de costura? Eles fizeram isso? Fizeram isso em músicas como Bate Macumba, que a gente confere um trechinho agora. Bom, depois da dita fase tropicalista, que é essa fase inicial do grupo Os Mutantes, inclusive, por favor, confiram também esse, que é o segundo disco dos Mutantes, que é muito bom e tem altas guitarras. Depois disso, os Mutantes partiram para uma fase progressiva, focada no rock progressivo muito em voga no exterior. Exatamente. Os Mutantes gravaram discos como Jardim Elétrico, No País do Bauretes, que tinham músicas um pouco grandes, tinham solos, muita coisa que se fazia na época. E em 74... depois que a Rita Lee e o Arnaldo Batista saíram da banda, o Sérgio Dias convidou para tocar com ele Túlio Mourão no teclado, Antônio Pedro no baixo, Rui Mota na bateria, e eles fizeram esse disco aqui. Tudo foi feito pelo Sol. É um grande disco, as músicas são grandes, 6 minutos, 8 minutos, altos solos, altas viagens instrumentais. É bem legal e é um disco para você ouvir e viajar no que se fazia de melhor no rock nacional na época. Interessante observar agora como que a evolução do jeito de tocar guitarra do Sérgio Dias se deu desde a Tropicália, daquela fase que a gente está ouvindo agora, para esse momento já alguns anos depois. Vamos conferir uma das faixas desse disco, O Contrário de Nada é Nada. Isso aí. Bom, são por esses solos que a gente conferiu agora e talvez outras centenas, milhares, dezenas, eu não sei. Discos dos Mutantes e álbuns solo também, porque o Sérgio Dias gravou alguns discos solo. Né? Por isso, exatamente, por essas e outras que o Sérgio Dias é sem dúvida um dos grandes heróis da guitarra brasileira, se não o maior. Eu acho que ele faz frente até o grande Pepeu Gomes, que estreou a nossa série. Exatamente. E ele e Pepeu são talvez os... não vou falar não, esquece. Eu ia falar que é dos melhores do Brasil, mas não são não. Os outros vão ficar com ciúme, deixa pra lá. Mas o fato é que não só na década de 60 e 70 o Brasil despontou com grandes guitarristas. Nos anos 80 veio uma nova safra de roqueiros no Brasil, e isso é assunto do nosso próximo episódio da série Heróis da Guitarra Brasileira com Edgar Scandurra. Isso aí, grande guitarrista do Ira e grande guitarrista também carreira solo. A gente volta com essa história no próximo episódio. Até lá! Minha mãe me sacaneava bastante por causa da capa do Acabou Chorare dos Novos Baianos, dizendo: meu filho, seu quarto vai ficar igual essa capa, aquela bagunça, não sei o que. Já viram a capa do Acabou Chorare, né? Pois é, mostramos semana passada e tal. Ela também falava mesmo dessa capa aqui dos Mutantes, Jardim Elétrico, disco dele de 71, que tem essa zona. Ela falava: pô, seu quarto vai ficar igual a isso.
esse monstro aqui, esses bichos e essas moscas, não sei o que. Era uma bagunça, é verdade. Minha mãe tinha toda a razão. Esse monstro seria você, no caso, né? É verdade. Essa couve-flor aqui, né?